trombose. Para falar mais sobre isso, eu converso agora ao vivo com a médica cirurgiã vascular, Patrícia Pascoal, que já está aqui com a gente. Doutora, obrigada pela sua presença. Obrigada, Carol. Um bom dia. Patrícia, falando então um pouquinho da trombose, para a gente começar a nossa conversa, o que é a trombose? A trombose é a formação de um coágulo, um trombo, no interior da veia, que pode ser tanto no membro superior como no membro inferior. E esse trombo ele pode migrar e causar uma embolia pulmonar. Esse é o grande temor da população em relação à trombose. Ou seja, uma doença que pode levar à morte. Sim, e a embolia pulmonar pode ser fatal. Falando um pouquinho sobre o que pode levar a essa trombose, tem algum fator de risco, algo que pode desencadear essa doença? Sim, existem alguns fatores de risco, por exemplo, a obesidade é um fator de risco que pode levar à trombose. Quem tem histórico anterior de trombose pode desenvolver um outro episódio, tem um risco maior. Algumas situações em paciente que usa anticoncepcional tem que ter cuidado, tem que avaliar bem essa questão. E paciente oncológico, paciente que tem tumores, eles têm um risco aumentado. Enfim, existem alguns fatores realmente que estão relacionados ao aparecimento da trombose. Quem sofre com varizes, por exemplo, doutora, tem uma predisposição à trombose? Sim. Quem tem varizes de grosso calibre, varizes grandes, ele tem um risco mais aumentado para trombose. Falando um pouquinho sobre viagens longas, a gente está vendo aí as imagens de ônibus, enfim, esses assentos. Quando a gente faz uma viagem mais longa, isso pode ser um fator que pode desencadear a doença também? Sim, viagens longas, principalmente nessas pessoas que já têm uma predisposição, pode ser um fator de risco para desenvolver a trombose, sim. Qual que é a explicação? Porque o fato de você ficar muito tempo sentado numa mesma posição, ocorre o que a gente chama de uma estase venosa. O sangue ele fica preso na periferia e esse sangue ele não circula adequadamente. E se a pessoa tem um fator de risco como obesidade, a idade avançada, ou um tumor, um câncer, ele vai formar esse coágulo no interior dessa veia e vai desencadear a trombose. Então, existem alguns cuidados, algumas orientações que nós damos a essas pessoas que vão ter um voo longo. Por exemplo, a movimentação dentro do voo, tentar se movimentar a cada 1h30, 2 horas, se hidratar e o uso da meia elástica. Eu sempre oriento o uso da meia elástica, é importante a pessoa procurar uma orientação com um especialista, cirurgião vascular, para ver qual tipo de meia mais adequada. Hoje existe uma gama de meias que você pode usar, às vezes tem algumas meias suaves, compressões, que você pode usar nesse voo. Fáceis de colocar, meias boas, de qualidades ótimas, que podem ser usadas nesse voo. Como é que essa meia age no organismo? Por que ela se torna tão benéfica? A meia, ela ajuda no retorno do sangue, o retorno venoso, que a gente chama. Então, ela ajuda o sangue a retornar adequadamente. Então, o sangue ele vai fazer essa circulação venosa periférica de maneira mais adequada. Então, o sangue ele não vai ficar parado, a estase. Ele vai circular mais adequadamente, vai fazer esse retorno de volta ao coração. Agora, a gente está falando sobre viagens, mas tem muita gente que passa o dia sentado, trabalhando sentado. Sim. Essas orientações são as mesmas? Sim, sim. Quem fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, também tem um risco mais aumentado para desenvolver as varizes. E essas varizes podem, no futuro, se são muito calibrosas, podem ocasionar uma trombose até. É um fator de risco, sim. Agora, deve usar meia elástica também. Sim, pois é, doutora. E como fica essa questão do dia a dia, então? Você tem que adotar toda essa questão de 2 horas sentado, a cada 2 horas você faz uma caminhada, isso serve para todo mundo? Sim, é importante você tentar se movimentar, você tentar movimentar a panturrilha. O uso da meia, normalmente nós orientamos colocar pela manhã a meia e ficar o dia todo com ela, não dormir com a meia, colocar durante o dia a meia. E nesse período, durante o tempo que você está ou sentado ou em pé, tentar se movimentar. Quem fica muito tempo sentado, tentar levantar, fazer umas caminhadas. Quem está muito tempo em pé, tentar sentar um pouco, tentar se movimentar, mesmo quem está usando a meia. Falando um pouquinho de sintomas, como identificar que a pessoa está com essa doença, está com trombose?
Normalmente, o sintoma da trombose, o paciente se queixa de dor, uma dor súbita. Ele apresenta também de sinal um inchaço, né, que nós chamamos de edema. Às vezes o inchaço ele é muito desproporcional em relação à outra perna, ao outro membro. Então você consegue perceber, a pessoa consegue perceber a diferença de um membro para o outro, que está muito maior em relação ao outro. E a dor, geralmente é uma dor súbita, mas existem alguns casos de trombose que surge uma trombose silenciosa, que o paciente ele não tem muitos sintomas e ele sente um sintoma mais frustro e ele pode ter desencadeado uma trombose. Depois de algum tempo ele vai ver que desenvolveu uma trombose silenciosa. Então é sempre importante você valorizar o seu sintoma, um sinal, um inchaço no fim do dia. Apesar de que a trombose, o inchaço, ele é súbito, aparece de repente, não é aquele inchaço crônico, mas mesmo assim quem apresenta um inchaço crônico, ele deve procurar um especialista para ser avaliado. Porque não necessariamente esse inchaço está vinculado a uma trombose, pode ser uma outra doença que também tenha como sintoma inchaço nas pernas. Sim, existem outras doenças que podem levar a inchaço, podem levar a dor. É importante passar com um especialista para realizar o exame, por exemplo, o Doppler. O ultrassom com Doppler, ele é um exame que nós utilizamos ele para dar o diagnóstico de trombose. Hoje, muitos consultórios médicos, quando você passa com o médico, ele já tem esse ultrassom no consultório e você já consegue diagnosticar no consultório se é ou não uma trombose. É importante você procurar o especialista pensando nisso e fazer um diagnóstico correto. Identificada a doença, como consiste esse tratamento? O tratamento da trombose, ele é um tratamento clínico, que você inicia com medicamento, que nós chamamos de anticoagulante. Existem hoje vários anticoagulantes que são usados. Existem anticoagulantes que podem ser usados durante muito tempo. E o uso da meia elástica. Sempre oriento meu paciente em usar a meia elástica e mesmo após o tratamento, que o tratamento às vezes pode durar um tempo maior, até um ano, às vezes até um pouco mais, e mesmo após ter interrompido o tratamento clínico, medicamentoso com anticoagulante, usar a meia elástica. Só para a gente encerrar ainda um ponto, doutora, com relação aos fatores de risco, quem sofre de varizes, fazer uma cirurgia das varizes, acaba eliminando esse risco de trombose ou esse perigo continua? Varizes, ela é uma doença crônica, ela não tem cura. É uma doença que a gente controla. Você trata e você tem que sempre controlar. Tem que sempre passar com o especialista, se controlar e usando a meia. Óbvio que se aquela pessoa operou, ela tem que operar. Se ela tem indicação, vai operar as varizes, ela vai usar a meia, ela vai controlar a doença. Então o risco é bem menor do que uma pessoa que não se cuidou e não foi atrás para tratar. Patrícia Pascoal, ela é médica cirurgiã vascular, conversando aqui com a gente ao vivo. Mais uma vez, doutora, obrigada pela presença. Obrigada.